Olá, que Solu, seja bem-vindo. Estamos hoje no nosso terceiro dia da nossa jornada das 12 virtudes gêmeas. E eu vim falar hoje sobre ter obediência e ter domínio. Bom, gente, esse tema é complexo, mas eu acho que quando a gente começa a compreender ele, a gente começa a utilizar a força dessa virtude de ter obediência a nosso favor, ao favor do crescimento, do nosso crescimento, do crescimento da nossa missão. E quando a gente também começa a usar a virtude do ter domínio, a gente, de forma benéfica, a gente também começa a ajudar mais as pessoas, a gente pode despertar coisas melhores. E a obediência, por exemplo, ela é muito boa, ela é uma virtude divina quando a gente tem obediência à nossa missão, obediência aos planos divinos, à obra divina, né? Então falar assim, gente, eu tenho que ter obediência àquela minha vocação primeira, aquilo que eu nasci para fazer, ao que Deus espera da minha vida. Eu tenho que ter obediência às leis universais, né? De conseguir entender essas leis e ter uma obediência de seguir essas leis universais, né? Várias leis, a lei da atração, a lei do retorno, a lei do amor maior. Então, quando a gente utiliza, a gente tem uma visão muito distorcida da obediência, porque o mundo distorceu muito a obediência. Porque as pessoas começaram a ter domínio sobre as outras e querendo que elas obedecessem somente para as suas vantagens próprias, as suas vantagens pessoais. Então aquela obediência começou a ser algo que muitas vezes feria o livre-arbítrio das pessoas, em que as pessoas obedeciam contra os seus princípios. Então a gente não deve obedecer alguma coisa que é contra os nossos princípios que norteiam a nossa vida. A gente não deve obedecer por medo, a gente não deve obedecer por opressão, mas muitas vezes a gente pode obedecer por escolha, por liberdade. Dentro de toda a minha liberdade, eu escolho obedecer ao amor divino, à presença divina. Eu escolho obedecer a uma filosofia que guia a minha vida, e eu preciso muitas vezes obedecer a ela, porque os meus impulsos soltos, eles não vão naturalmente querer essa filosofia, por exemplo, de ser uma pessoa mais pacífica. Então, eu quero obedecer a uma filosofia de ser mais pacífica. Então, a obediência, quando ela é por liberdade, por escolha, ela é maravilhosa. Ela não pode ser por medo, ela não pode ser por opressão. Você não pode obedecer algo que fira você, que fira seus princípios, não é mesmo? E a questão do domínio é a mesma coisa. O domínio, ele é muito ruim quando você domina o outro, ou domina uma situação somente pelo seu ego, para você ganhar coisas pessoais com isso, ou para que os outros simplesmente te obedeçam. Agora, quando você exerce um domínio sobre uma situação de uma forma de liderança, em que você consegue liderar uma situação, ou liderar um grupo de pessoas, ou liderar a si mesmo, em prol de um objetivo maior, em prol de um bem, isso é muito bom, né? Então a liderança que Gandhi teve na Índia para libertar a Índia, ela foi maravilhosa, e foi sim um domínio sobre muitas pessoas, em que ele pôde fazer com que a paz fosse o domínio maior ali, né? Então o domínio, quando ele é utilizado para ajudar as pessoas a fortalecerem a força de vontade dela, é uma ótima virtude. Agora, quando a gente domina o outro para subjugar o outro, para inferiorizar o outro, se torna uma aresta que atrapalha muito a nossa encarnação e que nos gera muito karma. Então que a gente possa saber o momento certo da gente ter obediência, e saber o momento certo de ter domínio, ter liderança, principalmente domínio sobre nós mesmos, sobre os nossos ímpetos, sobre as nossas sensações e os nossos desejos, que isso nos traz liberdade, tá bom? Quando aplicado da maneira certa e no tanto certo. Então é isso que eu vim falar hoje, que a gente possa refletir durante o dia de hoje sobre obediência e sobre domínio, e que elas possam ser chaves que nos ajudem a ser mais felizes, e não pesos que nos façam infelizes. E que o amor se propague. Nos vemos nos próximos vídeos. Se inscreva no canal pra gente continuar a nossa jornada juntos.